noite, pessoal. Boa noite, cuidadores. Vamos esperar aqui um pouquinho para o Instagram avisar, né, para as cuidadoras que desejam aí subir de nível. Esse é o meu real propósito aqui na rede social. É ajudar os cuidadores a realmente evoluir profissionalmente. Subir de nível, aprender a conseguir clientes, aprender a precificar. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Vamos ver aí se chega mais alguém. Boa noite, Poliana Siqueira, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Luísa, seja bem-vinda. Luísa Francoso. Ney Zambrano, é isso? Boa noite, seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar essa live. Vamos chamar cuidadores, porque o que eu tenho para passar aqui para vocês não é toda profissional que passa, não é toda cuidadora que vai passar. E quem tá por aí, né, também em outros canais, tem muito conteúdo de valor. Mas fiquem atentos com quem realmente vocês vão aprender, tá? Terezinha, seja bem-vinda. Aqui na rede social, no Instagram, tem muitos profissionais que estão aí se posicionando no digital, que estão aprendendo e que realmente estão focados em ensinar vocês, cuidadores, a se posicionarem, a realmente estar aqui, ó, colocando a cara, e assim vocês também conseguem cliente aqui pelo digital, viu? Eu recebo vaga de plantão todos os dias. Ney Zambrano entrou, a Deilma cuidadora entrou, a Deilma é top. Morena entrou, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos compartilhar aí, vamos chamar pessoas. Coloque aí nos grupos que vocês participam, nos grupos que vocês estão. E é isso. Gente, aqui tá aparecendo alguma coisa piscando, mas vou deixar. Faz de conta que é o nosso Réveillon, tá? Então, olha só. O meu real propósito hoje em divulgar, né, esse papo de última hora assim, foi porque é a primeira live do ano, o ano está começando e desde o final do ano, né, que eu fico chamando as cuidadoras, chamando para elas se posicionarem no digital, para elas decidirem evoluir profissionalmente. Deixa, sabe, o que passou para lá, o ano acabou, mas seja uma nova cuidadora em 2024. Se comprometam com vocês mesmos. Façam o ano de 2024 ser o ano da sua transformação, o ano da sua evolução profissional. Gente, dai um feedback do som, tá bom? Vocês estão ouvindo direitinho falando? Vão me direcionando aí. Boa noite, Ney Zambrano. Seja bem-vinda, tá? Karina entrou. Não, Carla, isso. Gente, eu tô sem óculos, né? Essa luz deixa muito iluminada a tela com óculos. A Deilma falou que compartilhou. Vamos aí, pessoal, compartilhar aí nos grupos, tá bom? Vai ficar salvo no feed, depois vou colocar também no YouTube. Porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. O que eu falo aqui pra vocês é só ensinamentos, tá bom? Se vocês começarem a seguir, se vocês começarem a mudar a mentalidade de vocês, eu prometo que vocês vão evoluir na profissão, que vocês vão ser profissionais requisitados com a agenda cheia e ganhando aí de 5 mil a mais, gente. É possível. Quebra esse paradigma na cabeça de vocês de que cuidadora tem que ganhar 1.000, 1.100, 1.800, 2.000. Ei, não. Cuidadora tá ganhando. Cuidadora que sabe fazer, que se posiciona, que é especialista, que sabe precificar, que tem aí, segue os pilares da evolução profissional, estão ganhando muito bem. E aqui em São Paulo é o lugar de você ganhar dinheiro cuidando. Eu falo isso por experiência própria, tá bom?
Ai, meu Deus do céu. Vou ter que colocar o óculos, gente. Ai, vai ficar assim iluminado, mas não tem problema não. Regida Másio entrou, seja bem-vinda. Keolari Beredo. Ai, meu Deus. Mulher, não sei dizer teu nome não. Keula Ribeiro do P. Fernanda Xavier entrou. Terezinha entrou, já falei. Bom, gente, como eu estava falando, Poli Siqueira. Então, eu comuniquei essa live de última hora, gente, porque eu estou vendo que o ano está começando e que as possibilidades também estão alavancando a cada dia. Essa semana eu recebi uma proposta de trabalho que seria para trabalhar de segunda a sexta, noite. E a proposta era excelente. Mas eu, Cileuda Santos, já decidi que não vou mais fazer plantões noite. Por quê? Porque eu já faço fim de semana, sábado e domingo, dia e noite, ou seja, 48 horas. E faço um dia no meio da semana, de meio-dia até meio-dia do outro dia, ou seja, mais 24 horas. Então, para mim, esse atendimento já está ótimo. Eu já estou conseguindo atingir aí um patamar muito bom, mas é decisão minha. Se eu quisesse chegar em 10K sendo cuidadora, eu conseguiria. Diminuiria a minha qualidade de vida, claro, iria trabalhar mais, mas é como eu falei, eu vejo cuidadoras, os nomes bem difíceis, porém lindos. É verdade, Edeilma. Enquanto cuidadoras que estão aí, gente, trabalhando todos os dias em plantões exaustivos para ganhar R$100 e às vezes nem recebe. Eu recebi aqui uma queixa, né? Num grupo que eu faço parte, é onde a cuidadora fez um plantão de Réveillon de 12 horas por R$120 e ainda nem recebeu. Minha gente, como que a pessoa se permite passar por um processo desse no século XXI, no boom da profissão cuidador de idosos que está em ascensão, que cresce todos os dias? Então vocês não devem permitir que isso aconteça com vocês. E é por isso que eu vou falar aqui para vocês os 5 passos para vocês se tornarem uma cuidadora no topo. Uma cuidadora no topo, já está dizendo, excelência. É uma cuidadora que segue um passo a passo, que realmente sabe? Que sabe entrar naquele lá, que sabe transformar aquele lá, ainda vai trilhando ali, escadinha para o sucesso. Uma amiga minha, que também lá no grupo, nós fizemos o método Erlane Rezende juntas. O método Erlane Rezende, cuidadora humanizada. O nome dela é Irani, ela é de João Pessoa. Gente, ela é uma profissional excepcional. E eu sempre estou falando com ela, sabe? A gente fica trocando dicas e vibes. E agora ela postou que ela conseguiu comprar um carro com dinheiro de plantões. Então, assim, é criar metas, criar objetivo, é fazer realmente qual é a sua meta, qual é o seu foco, o que é que você pretende para daqui a um ano, 364 dias, 363 dias. Vocês têm para vocês criar uma meta hoje, até onde vocês querem chegar e como que vocês vão fazer para alcançar essas metas. Isso é possível cuidando de idosos, porque transformar vidas é isso. Cuidadora André Almeida entrou. Seja bem-vinda, cuidadora André Almeida. Gente, o som tá bom, né? Bom, vamos aqui começar. Sem mais delongas, eu vou começar para vocês falar do passo a passo, tá bom? O passo a passo para você se tornar uma cuidadora no topo. Uma cuidadora no topo é ganhar bem, é você conseguir ter qualidade de vida, você conseguir ter liberdade de tempo, ou seja, você quem decide os dias que você quer viajar, seja MEI, decida trabalhar 2, 3 dias na semana ou 5 dias direto, mas tira um fim de semana para você, viajar com sua amiga, ir no shopping, comer uma pizza, ir para a praia, você merece, você pode fazer isso. E ser cuidadora de idosos é uma das profissões que está proporcionando isso para as cuidadoras, mas é para as cuidadoras empoderadas, as cuidadoras que se posicionam, as cuidadoras que realmente são determinadas a entrar na vida do familiar e transformar. Marcos Gomes,
Marcos Gomes a gente teve junto no MM10K, né, no Antiplantão, que foram meus mentores, o Wallace e Dayara. Muito bom. Então, gente, é isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês 5 passos. Esses 5 passos tem vários outros tópicos. Não é uma coisa que vocês vão fazer hoje, somente hoje, ou só amanhã e vai dar certo. Não. É uma caminhada, tá bom? É uma trajetória profissional que vocês têm que ter em mente, que vocês precisam fazer para vocês conseguirem. Começou, desculpa, gente. Mas vamos lá. Esse GG está, inclusive, no e-book que eu fiz agora, né? Que também está na minha especialização Alzheimer Além do Óbvio. Esse GG, gente, nada mais é. O primeiro passo é o GG. Prestem atenção, tá bom? O primeiro passo, Tria de Trader entrou. Seja bem-vindo. Olha só, o primeiro passo, esse GG, é você gostar de gente. Quando nós decidimos, Juliana Marinha entrou, seja bem-vinda, Juliana. Bebe um pouco de água, garganta seca. É um ventilador que eu coloquei ali, Adeilma, porque tá quente. Vamos lá. Esse GG é você gostar de gente. Então, você que decidiu cuidar de idosos, adentrar nessa profissão, que é cuidar de idosos, gente, vocês precisam gostar de gente. Juliana Marinho, obrigada. É gostar de gente. E gostar de gente idosa. Porque se você não gostar, você não vai ser uma boa profissional, você não vai evoluir profissionalmente, você não vai transformar aquela realidade e você não vai se realizar profissionalmente. Porque eu falo para vocês com propriedade, o que me realiza mesmo é cuidar de idoso. O meu propósito de vida profissional é cuidar de idoso. Eu amo cuidar de idoso, eu amo transformar aquela realidade que eu adentro lá, porque quando eu decido cuidar, eu não entro lá só para dar uma medicação, dar um banho, não. Realmente, eu transformo o todo. Eu estou preocupada com o todo daquela família, daquele idoso, com o andar da casa, com o andar do familiar que está ali sobrecarregado, que já não sabe o que fazer com aquela situação. Nada melhor do que uma profissional adentrar lá, com aquela expertise, sabe? De como vai fazer para realmente mudar aquele contexto. Então, você gostar de gente, você gostar de idoso, gente, não tem erro. Vocês vão conseguir aí já estar com um pé dentro da profissão. Laís Ribeiro entrou, seja bem-vindo. Ana Cuidadora entrou, seja bem-vinda, Ana. Santos Paulo entrou. Gente, que bom que vocês estão entrando. Vamos compartilhar, tá bom? Vamos chamar os amigos, as amigas cuidadoras, as amigas que estão aí nos grupos de WhatsApp, que tem hora que eu fico perplexa, gente. Como assim, gente? Vamos mudar de vida, vamos mudar a nossa mente, vamos sair dessa corrida dos ratos, sabe? Trabalha muito e ganha muito, ou seja, trabalha muito e ganha pouco, é assim, só que trabalha bastante. Trabalha dia e noite, não tem tempo de se cuidar e ficam doentes psicologicamente, não tem tempo para a família, não se cuidam e acabam adoecendo. Então, é para isso, gente, que eu estou aqui no Instagram todos os dias falando para vocês. Cuidadora, se posiciona. Cuidadora, estuda, se especializa e vai realmente ganhar bem sendo cuidadora. É possível, tá bom? Então, o GG aí é gostar de gente. Se você gosta de gente, se você gosta de idoso, Laís Gribeiro. Boa noite, Ana. E vão deixando aí as perguntas de vocês que depois eu vou responder, tá bom? Então, olha só, gostar de gente é o primeiro. O segundo passo é estudar sobre o envelhecimento, sobre as patologias mais recorrentes. Olha só, se nós vamos entrar na casa de uma família para cuidar daquele idoso, vocês concordam que quando o familiar busca uma cuidadora é porque tem um idoso ali adoecido, não é verdade? Porque se o idoso não tivesse adoecido, dificilmente ia precisar de uma cuidadora. Quem já trabalha no lar dava uma olhadazinha, mas a partir do momento, gente, que diz eu quero uma cuidadora, eu preciso de uma cuidadora, ali tem um idoso doente. Tem um idoso que merece atenção, que merece cuidados, que merece
alguns bem adoecidos mesmos. Então, nós precisamos estudar sobre esse processo do envelhecimento, que o idoso vai se definindo a cada dia e muitas doenças vão acarretar esse idoso. Tem algumas doenças que realmente são intrínsecas ao envelhecimento. Há exemplo de diabetes, pressão alta, problema vascular, problemas de esquecimento, no caso Alzheimer, Parkinson. Então, quando o idoso é adoecido com mais essas outras patologias, nós precisamos entender tanto do processo do envelhecimento, o que é normal do envelhecimento. É normal a perca ali de mobilidade, a dificuldade de andar, a parte que ele vai ficar mais sonolento, ou às vezes vai ficar também sem dormir, então anda com dificuldade, se alimenta muito lentamente. Isso é o normal do envelhecimento, né? Vai perdendo ali as suas forças, vai ficando com sarcopenia. Então tudo isso é normal do envelhecimento. Agora, quando vem as patologias, quando o idoso está ficando idoso, não quer dizer que ele precisa estar doente. Porque tem muita gente que acha que isso é normal do envelhecimento, um esquecimento muito corriqueiro que acaba prejudicando o andar da vida dele, o andar das atividades, o andar da sua evolução ali para se alimentar, tomar um banho, da sua higiene. Quando isso acontece, é sinal que é uma doença, que tem uma demência ali, porque não é normal você envelhecer esquecendo quem você é, perdendo suas referências, esquecendo de tomar banho, esquecendo de tomar medicação, esquecendo de compromisso que não deveria ser esquecido. Então, isso nós devemos ter em mente. Então, a gente estudar sobre o processo do envelhecimento, sobre as doenças mais recorrentes ali, nós vamos sair na frente. Olha só, daí uma cuidadora falou. Hoje, a Nora falou que está em crise no casamento, porque está difícil cuidar da sogra. Falei para ela contratar uma cuidadora. Ela falou que está psicologicamente abalada, gente. Isso acontece muito. Valerie, cuidadora, entrou. Isso acontece muito. Hoje, eu sou especialista somente em Alzheimer. Eu só atendo idoso com Alzheimer. E quando eu chego na casa do familiar, gente, ele está adoecido. Ele está mais adoecido do que aquele idoso que já está ali com patologia, que na maioria das vezes já nem sabe quem é mais ele, já perdeu suas referências, mas por ele não saber lidar com aquele contexto, eles adoecem. Então, se você não souber lidar com o contexto do envelhecimento, de cuidar daquele idoso doente, saber que ali tem alguém que já não consegue, não tem mais suas faculdades, nem psicológica, nem social, nem física, nem mental, para desenvolver o processo de se cuidar, os filhos vão ter que entender que ali eles precisam de ajuda. Então, se eles não receberem essa ajuda, vai ficar pior, porque aí todo o contexto vai ficar doente. E aí, quando você adentrar lá, vai ficar insustentável. Você realmente terá que matar 10 leões por dia, porque é o idoso que já é adoecido, mas o familiar. E aí se torna mais difícil cuidar. Então, olha só. Nesse 2, estudar sobre o processo do envelhecimento, você vai precisar aprender sobre como é que você vai se posicionar ali na hora que você for chamado para atender aquele idoso. Você vai ter que saber desse processo do envelhecimento, sobre as patologias, você vai saber sobre currículo, saber se apresentar, vender suas horas de trabalho. Você vai ter ética, vai expressar a sua ética profissional, relacionamento pessoal e interpessoal, relação com o familiar e com os outros profissionais. Vocês vão precisar entender desse contexto. Vocês vão precisar se posicionar diante daquele familiar, sabendo qual é o contexto que vocês vão adentrar, qual é a patologia do idoso, qual as maiores dificuldades. Ali já teve cuidadora? Se teve, por que aqui hoje não tem mais? Quantas cuidadoras tiveram? Qual é a necessidade daquele familiar? O plantão é de 12 horas, é noturno ou é diurno? É fim de semana? É a semana inteira? Então, vocês sabendo sobre isso, aí vocês apresentando o currículo de vocês, sabe? Aquele currículo com experiências, com cursos, especialização, carta de recomendação é muito importante nesse momento aqui. Então, esse 2 aqui
É a porta de entrada para você, na hora que você é convidado ali para adentrar, para cuidar daquele idoso, naquela família, você saber sobre isso. E sobre isso, gente, eu falo tudo e muito mais no meu treinamento CNT. O treinamento é realmente um passo a passo para ensinar você sobre mudança de mentalidade, posicionamento profissional, ética profissional, como que você vai estar adentrando naquele lar e saber realmente o que você vai fazer ali, como que você vai agir, como que você vai lidar com esses relacionamentos do dia a dia com o familiar, com os outros profissionais, com o próprio idoso. Então, no treinamento eu ensino o passo a passo. Tem mais de 20 aulas lá dentro ensinando sobre tudo, sobre cuidar. Como dar um banho no leito, como dar um banho em aspersão, como dar um banho num paciente com AVC, como organizar o seu plantão, como que você vai trilhar fazendo uma rotina. Então, tá lá especificadamente cada ponto desses, tá bom? O terceiro passo para você se tornar uma cuidadora no topo, além de tudo isso que eu já te falei, é você saber cuidar. Muitos profissionais hoje, gente, sem demagogia e sem menosprezo. Tem muitos cuidadores que quando chega na casa do idoso não sabem nem trocar uma fralda. Aí tem muitas cuidadoras que falam, para cuidar de idoso não precisa estudar. Eu sei cuidar. Gente, não é assim. Você está cuidando de um idoso. E concordem, se tem alguém doente ali, tem um risco, não é? Você está chegando ali para cuidar daquele idoso. Porque se você não cuidar como deve ser cuidado, aquele idoso vai piorar aquele contexto de doença dele. Aquele idoso vai cair, vai quebrar um osso. Não estou dizendo que vez ou outra ele nunca vai cair. Porque às vezes, gente, o idoso cai assim, não piscar de olho. Mas eu estou querendo falar aqui, quando nós sabemos cuidar, nós já estamos à frente daquele idoso. Então a gente já sabe, já aprende, né, ali, em todo o contexto, o horário, sabe? Você fazer uma rotina bem feita, de acordo com a necessidade e a evolução do idoso, se ele for orientado. Sabe as palavras? Obrigada, Laís Ribeiro. Eu acho que é assim, Laís G. Ribeiro. Então, olha só, gente, se nós sabemos cuidar e nós adentramos ali, primeiro que o nosso olhar já gira o todo. Quando você começa a falar com o familiar, que você se apresenta, como é que você cuida? Fala aqui, como é que você cuida? Pena que eu não posso ouvir vocês. Olha só, quando eu sou chamada, gente, para ir para a casa de um idoso, primeiro eu não aceito dizer quanto que eu vou cobrar sem ver a realidade, sem conhecer aquele contexto. Não façam isso. Por quê? Porque, Cilda, que eu não posso... o familiar diz, tu pode fazer um atendimento, atender o meu pai, de segunda a sexta, das 8 às 8, por exemplo. Você pode vir atender a minha mãe? O que é que ela tem? Ela tem assim uma demência, mas está leve, ela é fácil, não dá trabalho, é tranquilo, ela faz tudo sozinha. Desconfie, tá bom? Desconfie, não dê o seu valor, não aceite esse atendimento sem antes vocês ir lá conhecer e apresentar o que vocês sabem fazer. Então, antes, marca uma entrevista com aquele familiar que está te contratando e nesse momento leva currículo, se apresenta, fica apresentável, aprenda a conversar, aprenda a fazer perguntas e ouvir o que o familiar vai dizer. Porque muitos familiares omitem aquela doença, muitos familiares omitem muitos fatos. Mas numa conversa, você sabendo entender o que ele está falando e você fazendo perguntas, como eu falei aqui, né? Perguntar mesmo qual a patologia, por que tinha cuidadora, por que não tem mais, quem mora naquela residência, quem vai responder pelo idoso, quem vai responder se acontecer alguma eventualidade que precise no PS. Aquele idoso tem médico que acompanha, tem geriatra que acompanha, ele vai no dentista sempre, tem físio, tem fonoaudióloga. Numa intercorrência, quem é que você vai chamar? Então, gente, quando nós adentramos aí, que nós realmente sabemos cuidar, você não vai chegar lá para o familiar, eu sou uma cuidadora humanizada, eu cuido com amor, carinho, atenção. Ei, é seu dever fazer isso. Mas o que é o seu diferencial?
Como é que você vai transformar aquela realidade? Você sabe fazer realmente, sabe aferir os sinais vitais de 2 a 3 vezes no dia, anotar certinho no diário do idoso, criar uma rotina desde ele acordar até a hora que ele vai dormir, uma rotina com horários realmente que vai ajudar esse idoso a ter uma melhor qualidade de vida. Você sabe estimular a cognição do idoso? Você sabe qual é a estimulação que você faz? Você estimula ele uma caminhada, você estimula ele a conversar, você escuta o que o idoso está falando? Você consegue passar um dia a dia mais leve com aquele idoso, criar um joguinho, assistir um filme, música, dança, que eles gostam muito de teatro, essas coisas, para ir dar uma volta no hall, levar aquele idoso no banheiro, ficar ofertando ele no banheiro, dar um banho realmente como tem que dar um banho no idoso, cuidar da aparência do idoso, do cabelo, das unhas, dos pelos que ficam na orelha, no nariz, na sobrancelha, nas axilas, fazer uma tricotomia bem feita. Você sabe fazer tudo isso? Então, se você sabe, na hora da entrevista você tem que falar para o idoso: eu sei cuidar, eu vou adentrar aqui e vou cuidar dessa forma, desse jeito, eu vou conseguir ajudar vocês com esse processo, e daqui a 30 dias eu vou fazer uma anamnese do idoso para vocês. Gente, vocês já pararam para pensar? O familiar vai ficar bugado a mente dele, ele vai dizer: nossa, nunca vi uma cuidadora que se posiciona dessa forma. Fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? Uma anamnese, gente, é um estudo. Você adentra hoje na casa do idoso e você já sabendo como ele está, esse processo que você descobriu, você vai fazer o seu atendimento para melhorar aquele contexto. E com 30 dias, faça uma anamnese, é um relatório mesmo bem feito. Que você adentrou na casa do idoso, ele não conseguia nem tirar a roupa, por exemplo, para tomar banho sozinho. Hoje você já leva ele com mais facilidade no banho, ele te ajuda no banho. As pessoas davam comida na boca dele, você treinou ele e deixou e ajuda e auxilia ele comer com a própria mão. Às vezes o idoso tem dificuldade de levantar, de deambular, e com a sua ajuda ele evolui naquilo, porque você é atenciosa, porque você sabe cuidar em todo o contexto. E tudo isso você vai relatar. Você vai relatar naquela anamnese que você vai apresentar para o familiar. Gente, isso que eu estou falando é real, isso transforma vidas. Tenham isso em mente. Vá para a casa do idoso, mas vá com um propósito. O propósito de melhorar aquele dia a dia do idoso, de transformar aquela realidade. E eu tenho certeza que o familiar vai te pagar quanto que você vai pedir, depois que você apresenta tudo isso para ele. Porque você é vetor de transformação. E isso que também está lá no treinamento CNT, tá bom? O quarto, ser especialista em alguma área do cuidado ao idoso. Então, assim, nós devemos saber cuidar em todas as fases. Por exemplo, eu já cuidei de acamado, de cadeirante, de tetraplégico, de renal crônico, de pacientes com AVC, de pacientes em fase terminal de CA, de Alzheimer, em todos os estágios do Alzheimer, para dar banho no leito, para dar um banho em aspersão, fazer uma massagem de conforto, estimular a cognição. Já trabalhei só acompanhando idoso em viagens de fim de semana. Então, quanto mais você se especializar, melhor. Hoje eu sou especialista somente na demência do Alzheimer. E por isso também que eu tenho uma especialização, onde eu ensino você a cuidar de idosos com Alzheimer em todas as fases do Alzheimer. Estamos aí trilhando esse processo, é como se fosse um aviãozinho, do início até na finitude do idoso que tem Alzheimer. Então, essa especialização é para te ensinar que quando você entende do processo demencial, que você vai para a casa do idoso. Lohane entrou, minha aluna da especialização. A Lohane, deixa eu ver se ela ainda está aqui. A Deilma. Então, assim, quando vocês entendem do processo de Alzheimer, gente, hoje de cada 10 familiares que em busca, 8 é para cuidar do seu ente com Alzheimer. Então, e nesse processo, gente, é difícil, porque o familiar não sabe. O familiar acha que é birra, o familiar acha que é manha, que é falta de educação, sabe? Quando o idoso começa com o processo demencial. Boa noite, Lohane. Boa noite, professora. Boa noite, seja bem-vinda, tá? Compartilha aí, tá?
Então, quando você se especializa em algo, você realmente sabe como é que vai realmente lidar esse processo de evolução daquele contexto que você está cuidando. Recrutar Cursos entrou, seja bem-vindo. Eu já fiz alguns cursos da Recrutar, são ótimos, maravilhosos. O de GTT eu fiz com eles e eu acho que colostomia. Eu fiz com eles também, gente, é muito bom, tá bom? Então, estudem, se especializem, façam cursos e sejam especialistas em alguma coisa. Eu tenho pessoas que são especialistas apenas em atendimento hospitalar. A Vanderly é uma delas. Vocês já devem ter visto a Vanderly aí na rede social. Ela só atende idoso em hospital. E tá tudo certo, ela gosta. Então, e está sempre na ativa, gente. A Vanderly, ela consegue trabalhar a semana dela inteira só em hospitais. E o hospital paga muito bem. Porque colocar um idoso no hospital e pagar um cuidador para ficar lá, não é barato não, tá bom? Tenho cuidadoras que são especialistas somente em viagem. Viagem internacional, viagem nacional, viagem de fim de semana, cruzeiros. Por exemplo, teve um convite agora para o cuidador Rodolfo, cuidador por amor, para ir para um cruzeiro. Então, você já imaginou quanto é você ficar 15 dias, por exemplo, num cruzeiro? Quanto que vocês sabem cobrar? Porque lá vocês vão responder pelo idoso, vocês são responsáveis pelo idoso. Então, tudo isso conta. Seja especialista em alguma coisa. Olha só, vocês já pensaram? Eu já fiz alguns atendimentos assim, tá? Para atender apenas estimulação cognitiva. Você cria um cronograma na semana e em cada paciente você dedica 1 hora, como se fosse fisioterapia. A fisioterapeuta não vai lá e faz ali 1 hora de fisioterapia e não recebe? Então, você vai vender os seus trabalhos para você fazer joguinho, para você fazer palavra cruzada, para você praticar a coordenação motora do idoso, você conseguir ele voltar a se alimentar, você cantar a música, você contar histórias. Então isso é estimulação cognitiva. E quando você faz um cronograma, isso funciona. E vocês vão vender para os familiares. 1 hora por dia, atender um idoso para estimular a mente dele, estimular essa cognição que muitas das vezes está ali e ninguém dá nem atenção, né? Acha que por o idoso estar, vamos se dizer, ali banhado, alimentado, com a medicação em dia, já está sendo bem cuidado. Não, e tem muita coisa que nós conseguimos fazer. Ellen Marca entrou, seja bem-vinda. Maju entrou, Maju está no treinamento CNT. Ivanete Saraiva entrou. Sejam bem-vindos, tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos. Então, você ser especialista em alguma coisa vai te possibilitar, sabe? Você sabe fazer. Por exemplo, eu sou especialista em Alzheimer, eu sei cuidar em qualquer fase. Em qualquer fase do Alzheimer, eu sei adentrar lá e ir estudando o contexto e sei fazer a intervenção certa. Fácil não é, eu nunca romantizo, tá? Mas é possível cuidar de um idoso com Alzheimer com mais leveza. E você aprendendo as técnicas certas de transformação, você consegue ser esse vetor de transformação. Na especialização também eu ensino tudo isso para vocês. Então, você saber transformar, você estudar sobre o processo do envelhecimento, sobre o processo das patologias mais recorrentes, você realmente saber cuidar, você ser especialista em alguma coisa, olha isso, olha o tanto de coisas que vocês já vão, uma coisa vai puxando a outra. E aí, a gente chega no quinto. O quinto pilar é você saber sobre os pilares da precificação. É como eu falei, não aceitem cuidar de qualquer jeito, tá bom? E nesses pilares da precificação, eu coloquei agora no e-book que está, eu lancei ontem, que lá tem os 10 medos que assolam a profissão do cuidador de idosos. Quais são esses 10 medos que assolam a profissão do cuidador de idosos? Gente, são muitos. Eu consegui compilar 10 que são os mais recorrentes. E lá nesse e-book os 10 medos, né? Para vencendo a esses 10 medos que assolam a profissão cuidador de idosos, que aí vai ter sobre ficar com medo de adentrar ali naquele novo e não saber fazer, do familiar, do
do idoso não gostar de você, pedir para o familiar trocar, e, gente, esse medo é muito normal. Você sai de um atendimento e vai para outro, e se aquele idoso não gostar de você, e acontece. Ele só quer a cuidadora tal e não quer você, mas lá tem como que você vai fazer para vencer esse medo. Vai ter sobre, e se meu idoso morrer? Ei, quando nós somos convidadas para cuidar de um idoso, tem em mente, tá bom? Ele está adoecido. Se ele está adoecido, então a probabilidade disso acontecer é maior. Então, não é porque ele vai morrer que você vai ficar desempregada. Quando você, excelência, no próprio velório, você já é indicada para outros familiares. É de você não saber cuidar ali daquela patologia nova. Você está acostumado com um e chega outra patologia nova e você não sabe fazer. Por isso que eu falo, estudos sobre as patologias mais recorrentes dos idosos. E, gente, são 10 medos, tá? Que já tem uma live falando em alguns com o Dr. Eldrer, tá na página do Dr. Eldrer. E só que lá eu só falei de 7 medos, tá? Que são 10 medos. E nesses 10 medos tem os pilares de bônus da precificação. Você não vai cobrar de qualquer jeito. Para você precificar o seu atendimento, tem que ter pilar de sustentação, tem que ter base fundamentada. Eu vi outro dia, gente, que eu não participo de muitos grupos, tá bom? Eu participo de alguns. Obrigada, já acabei o treinamento. Nossa, já acabou? E aí, o que você achou aqui desses pilares da precificação? Você aprendeu a precificar? Se você for lá, o familiar te falar agora, mas Ju, eu preciso de uma cuidadora para cuidar do meu pai, que é acamado, você cobra quanto? E aí, você sabe vender o seu trabalho? Sabe, né? Eu sei que sabe. Então, gente, não é de qualquer jeito. Como eu falei, eu não participo de muitos grupos, eu participo de alguns grupos. A Deilma colocou aqui, ó. Cuidadora, não perca a oportunidade de fazer a especialização, além do óbvio. Com a mentora Cecília Gerontóloga estou fazendo e estou apaixonada. A Deilma, né, não tenho mais nem o que falar, porque a Deilma já fez o método Novecare da mãe da Francisquinha, que tem Alzheimer, o bom do Alzheimer, já fez o método Erlane Rezende. Para ela estar fazendo isso, estar fazendo a especialização e gostando, é porque realmente lá tem muito conteúdo. Lá, na especialização, gente, eu não falo de professora, de doutora, de enfermeira que nunca pisou na casa de um idoso, apenas a parte científica. Não, eu falo de cuidadora para cuidadora, porque eu senti essa necessidade, sabe? Nós aprendemos nos cursos que é uma demência neurodegenerativa, que só evolui, que tem a parte agitada, tem a parte da agressividade, tem a parte da síndrome do pôr do sol. Isso você ouve falar. E quando você chega lá, que aquele idoso com Alzheimer, sabe, se joga na sua cara e expulsa você e joga água em você, e empurra você e manda você ir embora e grita com você e diz que você roubou ele, como é que você vai agir? Se você nunca viu, não teve nenhuma experiência. E aí, como é que eu faço, Cileida? Pronto, na especialização eu tenho aula, simulação, ensinando como é que você vai agir. De repente o idoso passa lá, faz as suas necessidades na fralda, passa na parede, no espelho, como é que você vai agir? Então lá tem aula com simulações de casos reais. E depois eu faço a intervenção falando por que eu fiz daquele jeito, como é que eu faço, qual é a técnica que eu vou usar para acalmar um idoso. Olha, gente, a especialização está assim fantástica, está super acessível, então não percam essa oportunidade. Eu, cuidadora Cileuda Santos, que estou há mais de 20 anos cuidando, é quem realmente estou ensinando para vocês o dia a dia que nós encontramos, que nós nos deparamos com as dificuldades, que são muitas. Mas quando nós entendemos do processo, é mais fácil, se torna mais leve. Maju colocou 200 o plantão, mas aqui em BH, difícil aceitar os valores devidos. Isso mesmo, eu sei que de estado para estado, sabe, muda. Eu, no Ceará, eu ganhava R$1.300, gente, para trabalhar o mês inteiro. Era de uma tetraplégica, eu morava lá. Então é a realidade de lá, é isso. Gente, hoje eu ganho por fim de semana o que eu ganhava lá nesse atendimento. E tá tudo certo, gente. Sabe, é você entender essa mudança, acompanhar essa mudança. Agora, se você, por exemplo, está numa metrópole como é São Paulo,
Eu te digo, viu? Para você fazer 12 horas de um atendimento de um idoso com Alzheimer, no mínimo, tô falando, tá? R$ 250. Sem choro e nem vela. Quando você realmente transforma, quando você sabe fazer, a especialização é maravilhosa. Com o valor melhor ainda, exatamente, Adeilma. Porque eu entrego na especialização, gente, é como eu tô falando, não é tanto por o valor em pecúnia, sabe? É mais pela transformação, porque me dói o coração quando eu chego na casa de um idoso, a exemplo de uma colega que trabalha comigo, que vai xingar aquela idosa, porque disso, porque daquilo. Gente, ela tá doente, ela tem Alzheimer, é uma doença. Quando você entende esse processo, Maju, dou valor, não faço serviço de doméstica somente dos pertences do meu idoso e do seu quarto, exatamente, é o que eu ensino lá também. Nós não devemos aceitar fazer serviço de doméstica, faxinar a casa, cozinhar para todo mundo, passar a roupa de todo mundo. Agora, tudo que for referente ao idoso é nossa atribuição. Se precisar cozinhar para o idoso também, isso daí é ajustar quando você vai para a entrevista, tá, gente? Ah, precisa cozinhar? O que ele come? Então, se precisa cozinhar, você cozinha para você e para o idoso. Ah, lavar a louça e guardar, deixar o banheiro organizado, secar o banheiro, cuidar da roupa do idoso, cuidar do espaço do idoso, do quarto do idoso, é nossa atribuição, gente. Simples assim. Quer ser diferenciada? Quer ser uma cuidadora no topo? Eu estou te ensinando como é que você vai fazer isso. Como é que você vai seguir esses pilares da precificação. É como eu ia falando, gente. Beca Justinha entrou. Eu vi lá no grupo outro dia. Eu não fico muito em grupo. Eu tenho os meus grupos, acho que são 3 meus, né? Dos meus cursos, das especializações e tudo mais. E eu acho que eu participo aí de mais 3 grupos apenas. Eu não fico lá no grupo, mas outro dia eu vi uma cuidadora falando pejorativamente do familiar e do idoso, chamando ele de demente. Olha, eu fiquei perplexo com aquilo. Gente, não é postura de uma cuidadora sair falando desse jeito de um idoso que está num processo demencial. Se tem um contexto de dificuldade ali, nós adentramos lá para ajudar, para melhorar, para curar aquele idoso. É por isso que eu falo, você tem base de sustentação para adentrar na casa de um idoso com Alzheimer e dizer, olha, meu plantão 12 horas depois do que eu apresentei para você, que eu cuido com ética, eu sei fazer um banho no idoso agressivo, na síndrome do pôr do sol, sei acalmar, eu sei realmente fazer uma estimulação cognitiva, passar um dia a dia mais leve, proporcionando para aquele idoso transformação para o ambiente também. Quando você consegue vender o que você sabe fazer de forma forte, sabe? De forma que vai impactar aquele familiar, você tem base de sustentação. Depois que você faz tudo isso, você fala o seu valor e tá tudo certo. Olha, para eu atender o seu familiar, por exemplo, de segunda a sexta, diurno, porque tem isso também, o plantão é diurno, é noturno. Quanto que vai ser aí? Que você vai gastar nas suas horas para ir para o trabalho e voltar para a sua casa? 2 horas com mais 2 aqui em São Paulo é assim. A minha assistida não é aqui pertinho de casa, tá, gente? Mas um que eu atendia lá em São Paulo, eu gastava 2 horas para ir, 2 para voltar. Quanto que eu vou gastar de condução? Lá no atendimento vai ter alimentação, almoço, jantar, merenda? Ou eu vou ter que levar da minha casa? Hoje eu estou iniciando com uma senhora com a demência do Alzheimer, com 88 anos. Adoro a experiência com Alzheimer. Nesses 10 anos foi o que mais cuidei. Eu também gosto. Eu amo. Então, por quê? Sabe por quê? Porque quando eu adentro lá, gente, tá todo mundo adoecido, todo mundo sem saber o que fazer. E eu vou lá e transformo da melhor forma. Torno o ambiente mais leve. Isso não tem preço, isso tem valor. Então, quando você aprende a precificar e conhece os parâmetros, os pilares de precificação, você vai vender valor, você vai vender transformação, você vai ter base de sustentação, porque você está cobrando 250, 300 reais no plantão de 12 horas, porque você estudou para isso. Você sabe intervir e agir em qualquer situação que se ponha na sua frente. É difícil, de novo, mas é possível. Com amor, com empatia, com leveza. As pessoas, você romantiza muito cuidar de idoso com Alzheimer. Não, eu não romantizo. Eu simplesmente falo que quando nós conhecemos, é possível.
quando nós temos empatia, saber que ali é uma doença. Quando nós cuidar de um idoso com Alzheimer, a gente precisa que a gente tenha compaixão. Porque você vê uma pessoa, um ser humano, evacuar nas roupas e passar no rosto, passar nas paredes, esconder dentro de uma gaveta, está dizendo que ele não é normal. Então tenhamos compaixão com esse idoso. Vamos sentir a dor dele, vamos intervir nesse contexto com leveza, ajudando nesse processo. Não seremos mais um profissional que vamos levar problema para aquele familiar. Porque ele já sabe o que tem lá, você não vai precisar ficar levando para ele. Então, precificar é cobrar R$300 num plantão de 12 horas e saber falar para o familiar por que é que você está cobrando aquele valor. Porque você vai transformar, você vai cuidar, você vai manter ele, você vai cuidar do sono, da alimentação, da medicação, do banho, da roupa, de uma evolução, sabe? Você vai acompanhar aquela evolução progressiva também de forma leve. Você vai se antecipar a um empurrão, a um chute, um puxão de cabelo, uma cuspida na cara, um copo d'água na sua cara. Você vai se antecipar, um empurrão na hora do banho, quando nós assumimos uma postura de segurança para nós e para o idoso. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós entendemos que ali pode vir um tapa na sua orelha, pode vir mesmo. Então, quando nós entendemos e mantemos essa distância segura, nós nos antecipamos. E o pilar de precificação vai funcionar para qualquer atendimento, gente. Não é só o idoso com Alzheimer que você vai transformar. Todo idoso vai precisar de cuidados especiais, vai precisar de uma área de mais atenção. Então, tenhamos atenção, tenhamos empatia, tenhamos essa compaixão diária, sabe? De entender, de ouvir o idoso, parar e conversar com aquele idoso e transformar aquela realidade. Então, quando você segue esses 5 passos que você vai aprendendo, é muita coisa, eu não consigo falar para vocês tudo aqui. É como eu falei, Cuidador por Amor estava numa live, mas entrou aqui. Eu não pude assistir a sua hoje, tá, amigo? Mas eu já citei você aqui como exemplo, que você é um cuidador exemplar, que só agrega aí na nossa profissão. Boa noite. Então, gente, quando a gente tem isso em mente, como eu falei, você desejou cuidar de um idoso, estamos iniciando. Parabéns, obrigada, Rodolfo, parabéns para você também, tá? Leda Silva entrou. Olha só, quando nós decidimos, gente, adentrar no processo de cuidar de um idoso, cuidar de uma vida, tenhamos em mente que ali é o amor de alguém, que ali tem uma história e vamos cuidar sim, mas vamos cuidar de forma transformadora. E se você seguir esses 5 passos e aprendendo na dinâmica do dia a dia e agregando mais valor aqui, você vai ganhar bem sim. É possível uma cuidadora de idosos hoje ganhar de 5 a 10 mil reais, gente. Eu falo com propriedade. Porque, como eu falei para vocês, eu escolhi trabalhar apenas esses 3 dias na semana. E eu falo para vocês, está muito bom para mim como está. E isso é a realidade, é o contexto. Aí tem cuidadora que fala, é mentira, você não ganha desse tanto. Não posso mandar meu extrato bancário para você, né? Então fique aí com essa mente pequena de que é mentira, de que o idoso não ganha bem. Rodolfo sabe que um cuidador de idoso excelência ganha muito bem. E nunca fica desempregado. É como eu falei, às vezes naquele velório já tem gente pedindo para o familiar o seu contato. Porque entendam, se eu cuido de um idoso com 85, 90 anos, o filho dele é amigo de outros amigos que também têm um pai ou uma mãe com essa idade. A roda deles de convivência tem idosos. Seja no trabalho, seja na casa, seja numa roda de conversa, mas vai ter idoso. Agora, esse atendimento que eu estou, me rendeu a partir do sobrinho da senhora que eu cuidava. Fato. Mente pequena, exatamente, Ela, você sabe disso, né? Me rendeu através de um sobrinho da senhora que eu cuidava, que me indicou para esse amigo dele, que eu estou atendendo a mãe dele hoje. Então, é do contexto daquela família que você vai se fazer ser visto. Então, vai ter seu nome em hospital, que é uma filha que é fono, e mostra os vídeos que você manda fazendo uma atividade, uma comida gostosa, cuidando, sorrindo. Gente, ela tem um prazer de mostrar para os amigos que a mãe ou o pai está sendo bem cuidado. Ela vai para a
lá, ela convida os amigos e ela vai ter prazer de ficar tranquilamente e falar para os amigos que viaja porque tem uma pessoa que cuida do pai ou da mãe com transformação. Então, vocês já pensaram o desejo que vai surgir no coração daqueles amigos, ela vendo isso acontecer, enquanto eles não têm quem cuide, não tem quem ajude, ficam revezando, um dia é um irmão, outro dia é outro dia é um primo, outro dia é uma sobrinha. Gente, vocês precisam fazer ser visto, aproveitem o boom da internet. André está aí, André Braga, que muito ensina sobre posicionamento profissional com uma página profissional no Instagram. Eu recebo vaga de trabalho, gente, todos os dias aqui e passo para amigos. Dou preferência para cuidadoras que eu treino, que eu sei do seu potencial para cuidar. E ensino você realmente a se posicionar, saber cobrar, saber precificar, saber transformar aquela vida. Agora, se você tem as bases certinhas para sustentar e os pilares certinhos, o familiar até pode dizer, mas por que você cobra tudo isso? Mas você já falou tudo. Você já falou que você vai ser transformação. Você já pensou, você falando para o familiar, olha, eu sou especialista na demência do Alzheimer, eu sei cuidar de partos, eu sei acalmar o idoso com Alzheimer, eu sou especialista em dar banhos humanizados, em fazer uma estimulação cognitiva, aferir os sinais vitais certinho. Quando o idoso, eu percebo que tem alguma coisa errada, eu já vou saber. Então, passar para o familiar todo esse contexto, quando você diz, olha, vocês podem ficar tranquilos, eu estou aqui para cuidar do todo. Se precisar, numa madrugada, ir para o idoso, para o PS, você está lá e você vai. Vocês podem ficar tranquilos, podem viajar, podem curtir a vida de vocês. E você, além de falar isso, você vai mostrar na evolução do seu cuidado. E eu te prometo que você vai adentrar naquele atendimento e só vai sair de lá quando o idoso falecer. Porque todos os idosos que eu atendi, com exceção da que eu atendi no Ceará, tá, gente? Porque no Ceará eu fiquei 21 anos cuidando só dela. Vai fazer 5 anos em janeiro. Vou olhar agora, né? Em janeiro, olha. Agora, dia 19 de janeiro que eu cheguei em São Paulo. E todos os atendimentos longos que eu já tive, eu saí porque o idoso partiu. Isso é sinal de uma cuidadora em excelência ou não? Porque o que eu mais vejo, as cuidadoras estavam no atendimento, mas o familiar pediu para não ir mais. Está toda feliz porque fechou um atendimento em uma semana, o familiar não quer mais. É por conta dos medos que eu falei e que eu falo no meu e-book. São 10 medos, gente, que assolam a profissão cuidador de idosos. Quando você entende que você transforma esses medos, que você vence esses medos, você vai adentrar no atendimento e só vai sair quando o idoso falecer. E nesse andar com a evolução da doença, com a evolução da debilitação, com a evolução do processo demencial, você também vai poder ir ajustando o valor do seu salário. Então tenham isso em mente, é vocês que determinam quantos dias vocês vão trabalhar, como é que você vai trabalhar, qual é o suporte que você vai precisar naquela família para trabalhar, quanto é que você vai cobrar. Gente, vocês podem, mudem a mente de vocês, mudem a mentalidade. Nós somos importantes para a recuperação daquele idoso. E não aceitem ser tratado de qualquer jeito, exijam no mínimo respeito. Nós precisamos ter respeito. Mas para isso é nós que exigimos. Se nós não nos damos o respeito, nós não vamos ser respeitados e nem valorizados. Então, aprender sobre esse processo é uma dinâmica que a gente aprende todos os dias. Aprendemos com um colega, tenhamos humildade de aprender com um colega, de ouvir o idoso, o que é que o idoso não gosta e fazer do jeito que ele gosta. Então, seja essa cuidadora que está aberta para aprender e também ensinar. Tem cuidadores que falam que não gostam de ensinar, o Rodolfo passou por isso recente. Que achava que não devia passar o dia a dia daquele assistido, ensinar algumas, não é ensinar como cuidar, não, é ensinar o andamento daquele atendimento, que já está em andamento. Então, você ter essa sensibilidade de aprender esse andamento é importante. Então, gente, eu estou aqui todos os dias para o que vocês precisarem. Então, hoje eu já tenho tenho a especialização Alzheimer além do óbvio, que vai te ensinar, vai te proporcionar você ganhar bem. Tenho o treinamento CNT, no qual eu ensino você a se posicionar sobre
postura profissional, ética profissional, tem aulas lá sobre como você ser uma cuidadora em LPI, como você cuidar dos cuidados paliativos, gente, maravilhoso. E agora tem esse e-book, Vencendo os 10 Medos, com mais os pilares da precificação, que são muitos. Eu acho que eu intitulei 12, que te dá base para você entrar, para você cobrar, para você sustentar aquele valor que você vai cobrar. Entenderam como que é que funciona? Então, ó, primeiro vocês vão mudar mentalidade. Não, cuidadora não estuda, cuidadora não precisa estudar, cuidadora cuida de qualquer jeito. Não, tem uma mente, ó, de transformação, estudem, passem na frente, estejam sempre com um passo à frente dos demais, porque você vai evoluir profissionalmente. O bom cuidador está aí, o ano está começando, faça esse ano ser diferente, tá bom? E lá no finalzinho do ano eu vou fazer uma pergunta, e aí, quem teve um ano diferente? Quem aplicou o que eu dei lá naquela live do dia 3 de janeiro de 2024? Conseguiu evoluir? Conseguiu colocar alguma coisa em prática? Então sejam esses cuidadores, tá, gente? Tenha um compromisso ético com você e com o familiar. Hoje, gente, o que eu escuto de reclamação de contratantes, de donos de agência, de profissionais furão, de profissionais que não são comprometidos, de profissionais que entram dizendo, vendendo tudo, que vão fazer tudo, o que eles menos fazem é ir para o plantão. Então não sejamos esses profissionais, entendemos sobre tenhamos sensibilidade. Eu vou falar assim, quando você tem sensibilidade de entender que ali tem um idoso que não pode ficar sozinho, por isso que ele te contratou, você faz assim, olha, eu vou fazer com ele o que eu gostaria de fizessem comigo. Então, quando você tem isso em mente, você não vai ficar desempregado, você não vai mudar de galho em galho. Isso eu te prometo, você vai ser requisitado, você vai ter, despertem o desejo nas famílias, sabe? O desejo de que você sabe fazer, de que você sabe construir, de que você pega um momento ali de desespero, de angústia, de não saber o que fazer e transforma com leveza, sabe? Então, façam o familiar desejar você, desejar que você esteja naquele lá cuidando, transformando, tipo assim, gente, vocês são assim, pessoas que são de transformar mesmo. Então, nós somos valorosos. Ela fez, a Deilma, o treinamento CNT. Você está na especialização, que nós ainda não fizemos ainda nem 40%, tá? Essa semana eu libero mais um módulo. Maravilhoso, com técnicas maravilhosas que vocês vão amar, tá bom? Esse módulo que eu vou liberar é sobre medicação e alimentação. Quem aí, né, já viu um idoso com Alzheimer cuspir a medicação e aí o que fazer? Vou ensinar nesse módulo que eu vou liberar essa semana. Pois então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Cuidador por amor, kkkk. Obrigada, Rodolfo, parabéns, obrigada. A demência dela está no início. Então, Maju, é nesse momento que você vai aprender. Essa senhora que eu tô, ela está na fase 2, mas está moderada, ou seja, ela ainda tem poder de decisão sobre a vida dela, o que ela gosta de fazer, só que tem uma hora que dá assim, a demência dá uma reviravolta que ela fica muito confusa, fica totalmente agitada, fica com irritabilidade à flor da pele. Então assim, nesse momento, eu costumo falar que é muito difícil. Eu acho mais fácil cuidar de um idoso que já realmente, na fase demencial, já não se reconhece, não lembra quem ele é, que não tem poder de decisão. É mais fácil de nós criar uma rotina para nós desenvolver ali o que a gente propõe para o familiar. Eu acho mais difícil. Ou eu acho mais fácil cuidar de um idoso que já esqueceu tudo mesmo. Mas eu estou pronta para atender em todas as fases. Em todas as fases do Alzheimer eu consigo levar leveza e transformar sim. Nem que seja por tempos curtos, mas sabe, você receber ali uma palavra de gratidão, um carinho, um muito obrigado, um filha,
Nossa, como você tá linda, nossa, como você é alegre, sabe? Isso é transformador. Essa senhora que eu tô, ela ligou pra mim semana passada pra dizer que tava louca que chegasse o dia de eu ir pra casa dela, que tava com saudade. Vocês já pensaram? Uma pessoa com demência sente sua falta. Sente sua falta e isso é bom. Então, cuidadores, aprendam. Digitei sem querer, perdão. Tranquila, Deilma. Então, cuidadores, foi para isso que eu fiz aqui, né, esses 5 passos. Então, vocês já sabem. O primeiro, gostar de gente. O segundo, estudar sobre o envelhecimento, as patologias mais recorrentes. Saber cuidar. Saber cuidar é primordial, tá, gente? Como eu falei aqui, não é cuidar de qualquer jeito, de qualquer forma. E outra, não vão cuidar apenas por dinheiro, porque não vale a pena. Vocês vão se frustrar. Se eu consigo hoje falar com vocês com veemência, depois de 25 anos aí de experiência cuidando, é porque eu sei que é possível, mas é difícil. Exige resiliência, tá bom? Ser especialista em alguma área do cuidado e saber sobre os pilares da precificação. Se você seguir esses passos, sempre evoluindo, não é continuar estagnado, não, evoluindo. O que é que você vai aprender? Você terminou um curso de especialização Alzheimer além do óbvio. Nossa, mas eu estou percebendo, Cileuda, que agora está surgindo muitos idosos com a demência frontotemporal. E aí você vai ter que estudar mais sobre frontotemporal. Porque quando alguém te buscar e falar da demência, opa, eu já sei, eu estudei, eu sou especialista, você vai cobrar mais. Vocês entendem como é? Então, olha só, se nós adoecermos, por exemplo, nós vamos de imediato, se for urgência, num médico clínico, não é verdade? Ou numa UPA, ou no UBS, e aí depois vocês vão ter que buscar um especialista. Se o problema for cardiológico, se for renal, se for neurológico, você vai ter que buscar um especialista para resolver o seu problema. E esse especialista vai cobrar mais caro, porque ele vai resolver o seu problema. Tenham isso em mente, gente. Desperta, é como eu falei, desperta o desejo do familiar, porque você vai transformar. Então, seja especialista em algumas das partes que eu coloquei aqui, tem muitas, tá? Viagens, acompanhamento em cruzeiro, cuidado de idoso na residência, somente no hospital, cuidados com Alzheimer, cuidados em cuidados paliativos. Tem muitos idosos hoje que estão no paliativo, gente. E paliativo não quer dizer que já é porque vai morrer, não. Não, eu fiquei 9 meses no idoso no paliativo, mas ele conseguiu morrer com dignidade. Ele partiu com dignidade por conta que estava nesses cuidados paliativos. E você precisa entender como é que funciona. Paliativo não é a chegada da morte, não, é chegar lá com dignidade, com leveza, sem sofrimento, sem dor. Então, estudem sobre uma área específica do cuidado ao idoso e vocês vão ter sucesso. Então, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Essa live vai ficar gravada no feed, eu vou colocar ela no YouTube, porque algumas pessoas não têm Instagram e me pediram para estar colocando lá. E estejam dispostos, eu vou deixar também abaixo dessa aula salva o link do e-book, né, do livro digital, falando sobre os 10 medos e esses pilares de precificação. Vou deixar o link para quem quiser também fazer a especialização. Gente, está muito barata a especialização, para tornar você uma cuidadora, assim como eu, sabe? De transformação, é a minha vivência, é o meu aprendizado, é o que eu faço todos os dias, que eu vou ensinar para vocês como que eu faço. E também sobre o treinamento CNT. Então, abaixo dessa live eu vou deixar os 3 links de vocês, vou deixar o meu contato. Qualquer coisa me chama no direct, me chama no WhatsApp. E qualquer dúvida no atendimento de vocês, podem me chamar, que eu estou aqui pronta para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Então, meu muito obrigado a todos, um feliz ano novo. Mas entendam, o ano só é novo se você se tornar uma pessoa nova. Se não, é só mais um ano qualquer, tá bom? É só mais um dia qualquer. Então decida fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida do familiar que você vai atender e do idoso que você vai cuidar. Seja um ano novo para a sua vida nova que se iniciou. Então faça diferente, faça da melhor forma. Eliane Rodrigues, show, obrigada, amada.
E então, meu muito obrigada a todos, muitíssimo obrigado por estarem aqui até agora, eu nem sei quantos minutos durou, mas eu sou grata a Deus por Ele ter me dado esse entendimento. Gente, eu também sou assistente social, mas nunca trabalhei na área. Eu gosto de ser cuidadora, é Deus que me ajuda, Ele me dá entendimento, Ele faz com que eu consiga fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu sou grata a Deus pela vida da minha família, por a vida dos idosos que eu já assisti, das famílias que eu já assisti e da família que eu estou hoje e de todos vocês, cuidadores e cuidadoras que decidiram cuidar, tá bom? Então, essa profissão está em ascensão, só cresce a cada dia. Se nós entender pelo menos isso, já é uma forma da gente se especializar, estudar e crescer na profissão. Então, meu muito obrigado, tenham uma excelente noite para vocês e, mais uma vez, se precisarem de ajuda, eu estarei aqui para o que vocês precisarem, é só chamar. O meu boa noite, fique com Deus e um beijo no coração de vocês. Gratidão.